pessoal, estamos aqui novamente com mais um podcast Sobriedade e Paz. Estamos aqui animados, alegres. Temos um convidado novo hoje aí conosco, né? Vou logo estar apresentando ele. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Nosso podcast hoje é o podcast parte 2, né? Que vem falar sobre o 7º passo e até o 12º passo. E hoje nós temos aí, né, muitas coisas boas vindo por aí. Lembrando que de muito interesse nosso passar para vocês informações que sejam adequadas. E para dar boas-vindas aí, quero já convidar aí o meu padrinho, Dr. Nelson. Alô, estamos aqui de novo para trocar de experiências. Tem aí novamente, né, o nosso âncora também no programa, o Márcio Ferreira de Freitas. Alô, tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, mais um dia bem, né? É muito bom estar aqui com vocês e com vocês que nos assistem, que nos acompanham, né? Para falar sobre paz no mundo hoje que está cheio de guerra, cheio de conflitos, né? Cheio de problemas. O mundo hoje está drogado, né? As pessoas estão assim tão desesperadas que eles procuram vários tipos de droga para anestesiar a dor existencial. Mas nós queremos dizer que você pode viver com sobriedade e com paz. Por isso estamos aqui. Porque Deus nos dá isso. E Deus vai dar isso para você também. E para você que é família também. Tenha fé, tenha esperança. Tudo pode ser mudado pela nossa fé em Deus, pela nossa determinação, pensamento positivo, que as coisas podem melhorar, com fé em Deus. Temos também a presença do nosso amigo, companheiro de caminhada e um cara que é especialista também, conhece os 12 passos, pratica os 12 passos. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Roberto. Obrigado, Dr. Nelson, Dr. Márcio. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando, trocando experiência, né? Se a gente puder ajudar de alguma forma com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa vivência, com o nosso conhecimento, nós estamos aqui para somar, dividir essa alegria com vocês de estar aqui, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Tamo junto. Só uma perguntinha, quantos anos que você conhece o programa de 12 Passos da Recuperação, William? Na sua vida? Esse ano completa 20, graças a Deus. 20, tá ficando velho. É nada, é porque eu comecei cedo o tratamento, graças a Deus. Tá chegando a maioridade. Comecei cedo, graças a Deus. Tive o privilégio de começar cedo. Lembrando então que os 12 passos que nós vamos estar compartilhando com vocês agora é um programa que nós consideramos não uma metodologia, é um programa de uma jornada espiritual. Então, os 12 passos, nós compartilhamos aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos na nossa vida no dia a dia. E os 12 passos não é um programa que você estuda, né? O 1, 2 até o 12º e pronto. Olha, já estudei, já sei. Não, 12 passos é todo dia, toda hora, é uma ferramenta que eu posso usar para viver em sobriedade e em paz, né? É claro que nós temos aí o 6º passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os defeitos de caráter. Então, nós estamos lendo o 6º passo para darmos início ao 7º, né? E prontificar é justamente estar pronto, né? Se preparar, olha, é agora, né, Márcio? Há muitos anos atrás, quando comecei a dar formação no projeto Osquilho de Berta, e quando veio essa palavra, prontificar, né? Aí me veio a imagem, quando eu fui no dentista aquele dia, e eu cheguei lá, eu tive que me prontificar a sentar na cadeira do dentista, abrir a boca e falar, agora o senhor que manda aqui, né? E o dentista identificou aquele dente estragado e pôs o remédio e fez uma restauração, né? E voltou, então, ao estado de sanidade. Não doeu mais e ficou inteiro o dente, né? Restaurado, reconstituído, né? Então, esse programa é muito rico porque ele traz para nós... Quando eu me prontifico, eu abro o coração, né? Eu fico ali
e deixo com que as pessoas me ajudem, não é assim, William? É porque a prontidão é uma atitude de humildade para que as pessoas me ajudem, porque eu sozinho não estava dando certo, né? É prontificar a deixar que Deus remova os defeitos de Olha. caráter. São né? detalhes, né? Porque até então na vida ativa, se prontificar para alguma coisa é um sacrifício, ou quase que uma impossibilidade de acontecer. Em recuperação, eu me prontifico a deixar que Deus remova, tira os defeitos de caráter, né? Que Deus elimine esses defeitos de caráter. A minha parte é a prontificação, né? A remoção é com um poder superior. É porque tem coisas que parece que depois daquela vida de drogadição, eu falo que as pessoas perderam a força de vontade. Então ele tem que ter boa vontade agora, né? Até que ele vai tendo boa vontade, vai recuperando, restaurando aquela força, até ele ter a capacidade de volta, né? E prontificar inteiramente, como leu, inteiramente, né? Porque sai daquela questão medíocre de fazer as coisas mais ou menos e prontifica inteiramente. Eu deixo inteiramente que Deus remova. Me fala um defeito, completo. Willer, que você acha assim que era muito difícil para você. Você mentia muito antes? Como é que é? Um defeito de caráter, que é dependente de química, mente muitas vezes, nativa, né? A manipulação, né? A enrolação ali, a mania de ganhar fácil, de querer ganhar fácil, né? De não esforçar para conseguir algo, sempre querendo levar do jeito mais fácil, né? Então, a mentira, a questão do orgulho, né? Deus remover esse orgulho, a prepotência, aquela questão ali daquele medo, né? Aquele medo exagerado das coisas. Então, até isso aí Deus vai removendo, né? Uma das questões que é importante a gente lembrar que no processo de uso, né, de ativa, você sempre tem a ideia de que você está controlando, né? Que você está no controle do uso. E quando a pessoa chega para você pela primeira vez, né, no consultório mesmo, né, doutor Nelson? Ele fala claramente, não, eu não tenho problema com álcool nem com drogas. O meu problema é porque eu não estou trabalhando, o meu problema é porque é minha mãe, o meu problema é por causa disso, né? O outro é culpado do que ele deixa. Sempre jogando em cima dos outros. Não, eu paro a hora que eu quero. Então eu não tenho problema. E aqui quando o Passo fala, né, prontificamos inteiramente, né, a deixar com que Deus remova, né, tire isso de dentro de mim, porque chega uma hora que a gente percebe que não dá mais, né? Ontem eu compartilhava com um companheiro sobre a minha vida de sobriedade, eu falava para ele assim, olha, irmão, eu abri mão, cansei, chega, eu não quero mais usar, eu não quero mais beber, eu não tenho mais, na minha vida isso não tem mais lugar. É como você falar assim, ó, é ponto final mesmo, chega. Né, doutor Nelson? Sim, é uma decisão, como eu disse, que você está pronto a mudar, está pronto a existir de novo, está pronto a novamente gostar de você como você é. E a situação de tirar os nossos defeitos de caráter, veja, você vai trabalhar isso. E por que a gente pede a força que pode fazer isso? Porque nós não estamos conseguindo fazer sozinhos. Então, tem que haver essa, vamos dizer assim, restauração, como o Marco bem colocou, que você busca, encontra e se acha de novo. E para de procrastinar e dizer que o problema é do outro. Ele é seu e você que tem que cuidar dele. A espiritualidade desse passo específico é profunda, né? Porque coloca uma conexão Deus, eu, né, ser humano, conexão com o divino, que é capaz de tirar essa sujeira, essa impureza, essas feridas, essas coisas que ao longo do tempo passou a ser o carro-chefe da minha história, da minha jornada, da minha vida, né? Eu me confundi com o que eu praticava, com os erros, me confundia com os defeitos de caráter, achava que eu era o defeito de caráter, né? Viu, Will, isso que você está falando é muito interessante. Eu achar que eu começo a ser os erros que eu estou cometendo. Né? Isso é o defeito de caráter, é quando eu vou assumindo e vou incorporando ao meu jeito de ser, a minha essência que é boa, todo ser humano tem essa essência boa, a hora que vê a pessoa vai se deformando. Então uma coisa que ele mesmo fala, a família dele fala, não, mas se ele estiver sóbrio,
ele é ótimo, ele é assim, ele trabalha, ele é lutador, mas se ele beber, ele rouba tudo aqui e vai e vende, né? Então ele adquire o quê? Se usar, o defeito entra em cena, né? Espanca os filhos, espanca a esposa. É violento. É violento. Se ele beber, ele agressivo, fica violento. Se ele usar uma droga, ele fica violento, né? Mas se ele não beber, não usar aquela droga, ele não fica violento, né? Então, eu sou o que eu faço ou eu me tornei aquilo que eu estou fazendo porque eu estou usando droga, né? Não, eu não sou o que eu faço. Eu fui me tornando aquilo justamente pelo desequilíbrio que a substância química vai causando no comportamento. Eu fico pensando, é um poder, assim, sobrenatural, forte mais sobre o cérebro humano, né, doutor Nelson? Porque ele é uma pessoa boa, tranquila, centrada, bom pai, bom marido, mas se beber, vira um touro, vira um leão, machuca todo mundo. Se machuca, né? É o Dr. Jekyll e o Dr. Hyde, né? De dia é um médico, à noite é um monstro. Como é que é? De dia é um monstro? Como é E que é? médico, de noite é um monstro. Aí é a bebida, é a dualidade do uso que excita seu cérebro, o álcool. Aí você tem uma ausência de memória, depois você jura que não fez nada daquilo, tem uma memória... É um dos sinais de que quando você sabe que vai se tornar alcoólatra ou não, dependente disso, é quando você bebeu e não lembra do que fez. Verdade. Então, aí ele espanca, briga, quebra os móveis. No dia seguinte, você chega e pergunta para ele, você quebrou sua casa. Isso de jeito nenhum. Não faço isso de jeito nenhum. Não fui eu. Não fui eu, não. Alguém veio aqui, quebrou a casa e... O doutor Nelson falando isso, quando a última mesmo vez que eu bebi, aconteceu justamente isso. Eu não agredi ninguém, mas na estrada da fazenda, na estrada de terra, depois que eu saí da casa do meu avô, 1,5 km mais ou menos, eu dormi, acidentei, bati na cerca, machuquei. Aí no outro dia eu acordei na casa do meu avô, não lembrava o que tinha acontecido, o braço rasgado, o pescoço, todo ensanguentado. Falei, mas o que aconteceu? Eu não lembrava. Alguém te empurrou. A gente está brincando, mas a verdade é essa. 51 empurrou. A 51 empurrou. Mas quando nós trabalhamos os 12 passos, né? E as pessoas chegam naquela situação onde ela percebe que ela não consegue sair, que ela não tem força. É igual confissão, né? Eu vou lá no padre, confesso, vou embora, cometo o mesmo pecado, né? Então, o que é importante no 7º passo que possa nos ajudar a resolver essa impotência que nós temos diante de algumas situações ou comportamentos? O 7º passo já vai para a questão da humildade, né? Humildemente rogamos a Deus que nos ajude a remover os nossos defeitos de caráter. Você admite que tem e vai buscar a remissão, a solução. Aceita que você está fazendo aquilo que não é próprio de ti, mas só quando está com a substância. E, portanto, você tem que admitir uma coisa fantástica, que você, em situações normais, consegue manter a sua sobriedade, o seu caráter e a sua paz. E que no uso da substância, você não consegue fazer isso. Peça ajuda. Aqui, desses 2 passos, eu ainda continuo colocando que é muito importante você botar a boca do trombone e pedir ajuda. Verdade. Socorro, né? Socorro, peça ajuda. Seja acolhido, seja abraçado, peça ajuda. Porque se você não pedir, essa humildade, Roberto, sabe o que é? A gente fica pensando, ele falou aí uma coisa que você é arrogante, né? Metido, não sai da sua maneira de ser maior, né? Ser o dono da bola, né? Autossuficiente. Autossuficiente. Eu não tenho nada a ver, eu paro quando quiser, eu que mando. Tenha a humildade de dizer que você precisa de ajuda. Precisa que você também seja capaz de abrir seu coração, esteja pronto para aceitar essa forma nova de você existir. É difícil, mas é esse o momento em que você
reconhece que você precisa realmente partilhar a sua dor. Sofrimento, né? Isso, aí eu estou falando para o William, porque as pessoas estão pensando que está tudo numa boa, né? Tá nada. E não sabe a dor que o coleguinha lá está sofrendo, né? A gente brinca aqui, não é só a dor de cornovelo, não. Entendeu? O 7º passo, eu penso nele como o seguinte: para Deus livrar essa imperfeição, né? Humildemente rogamos a Ele que nos livre da imperfeição. Tem coisas que eu não vou conseguir ficar sem. Hoje eu penso assim no 7º passo, um exemplo. Eu preciso comer, me alimentar. É claro. Mas a imperfeição da alimentação é a compulsividade. Então eu vou tirar a compulsividade da minha prática de me alimentar. Eu não vou comer o excesso, né? Eu sou casado, eu tenho relação com a minha esposa. A imperfeição é a compulsividade. É o adultério, é buscar fora, é um monte de coisa que está fora da realidade. Então eu vou pedindo para Deus livrar da imperfeição, né? É interessante. A imperfeição aí seria o exagero, o excesso. O exagero. Dosar é o equilíbrio, né? Nas escolhas e na forma de usar aquilo que é bom. A comida é maravilhosa, o sexo é maravilhoso, mas usar de forma saudável, né? Então, a imperfeição justamente é querer além do que se deve, do que se pode, porque eu vou ferir o outro. Quando eu começo a invadir o espaço do outro ou do meu próprio corpo, eu exagero, eu vou me ferindo, né? E uma das questões das feridas é o sofrimento interior. A compulsividade, ela tem uma função, um fim em si mesmo. Nós queremos fugir dos nossos sofrimentos e das nossas dores a qualquer custo, de qualquer jeito, né? Então, atrás de uma dependência química, existe sempre feridas emocionais na história. Então, os exageros é justamente porque eu não dou conta de lidar com a vida normal, a vida tranquila, né? E quando eu entro em recuperação, eu vou lidando com aquilo, mesmo que doa, e vou partilhando. O poder superior, a força que vem sobrenatural de Deus, é justamente quando eu falo com você, Willer, de um problema, de uma dificuldade, peço uma ajuda, quando eu falo com o Roberto, quando eu falo com o Dr. Nelson. O poder superior, ele vem dessa forma, no diálogo, na amizade, no gesto carinhoso, na paciência que você tem com o outro, e abrir o coração, né? Esse é o trabalho terapêutico. Esse método, que é mais que um método, que é um programa de vida, as palavras dele é muito profunda, gente. A gente parar para pensar, né? No momento que eu me prontifico, depois vem necessariamente o remédio saudável, salutar, humildade. Eu vou exercitando a humildade, vou vendo que dá certo. Eu chego para as pessoas e falo a verdade. Me ajuda, porque eu estou passando por essa dificuldade, por essa necessidade. Eu não estou dando conta de fazer isso. Você pode me ajudar? Aí o irmão fala, posso sim. Né? Aí... Quando fala, não posso, não quero te ajudar. Também fala, você tem que lidar com isso. Mete também, o pé na sua bunda também. Tem o direito, né? Acontece, doutor né? Nelson? Tem direito. Não é bem assim, tem que ver o outro lado também. Tem alguns casos da família que vai chegar nessa situação. Não acredito mais, né? Mas... Aí tem que ir de grupo de apoio, né? Isso. Aí o lugar correto, né? Vai chegar um momento que você não acredita mais em você, vai chegar um momento em que sua família não acredita mais em você, que os seus vizinhos, que as pessoas mais próximas, ninguém vai acreditar em você. Nem eu acredito. Nem você, principalmente, né? Agora, o grupo de autoajuda está lá com a porta aberta, te esperando. Porque lá tem pessoas que acreditam em você. Porque E sabendo da dor que você está sentindo, mesmo não sendo definida, a gente diz assim, um gambá cheira o outro. É verdade. Sabe? E aí a gente, pelo menos, entra em compaixão. Começa a sofrer junto com o irmão. E isso abre o coração de ambos os lados. O coração, no caso, é a prontidão. A mente se abre e você diz, olha, eu realmente fiz canalice. Aí você se revela e começa a fazer a verdade, a falar a verdade. De aceitar que você fez o errado, aí já está feito. Não tem medo de corrigir. Né? Mas daqui para frente, vamos procurar a paz e a sobriedade que eu não faça mais. E essa luta interior dói.
Dói, Diária, porque né? quando ele colocou o negócio que nós não estamos colocando aqui, porque a ferida emocional que está te fazendo parecer uma pessoa com baixa autoestima, com obsessões, compulsões, com noias, né, visões erradas do outro, é um problema seu, que foi ferida sua. E ela pode ser tratada, curada, e você pode renascer. Você pode se transformar aceitando que você tem essa dificuldade e que a única maneira de você encontrar sua paz é garantir a sua sobriedade. Não ser refém daquilo que te, entre aspas, te liberta momentaneamente. Porque agora você já está sabendo que não te liberta, só te traz um maior sofrimento depois. Já que você está falando de sofrimento, eu vou entrar no 8º passo, né? Ótimo. Fizemos uma... Agora sim vai começar as dores, viu? Eu já tô todo malhado aqui. O senhor trouxe remédio aí, doutor? Trouxe, eu já... Hoje nós vamos precisar de um remedinho. Analgésico. Analgésico, O senhor milho, trouxe a Novalgina aqui. a Novalgina, 1 grama. Ó, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Agora começa, hein? Beijo pega. Agora, como na gíria se diz, né? O buraco é mais embaixo, né? Agora é a hora da gente falar, né? Como é que você fez isso, William? Nesse momento é a hora que separa os adultos das crianças, né? Dentro do programa. Verdade. Porque quando eu vou para... Eu pego um caderno, eu pego uma folha, eu pego uma caneta e começo a anotar aquilo, as pessoas, os prejuízos, os danos causados, quer dizer que eu já estou entendendo o programa, eu já estou praticando o programa. Assumindo responsabilidade. Já estou absorvendo aquilo para a minha vida. Porque até então eu achava que só parar estava suficiente. E só parar de usar não é grande coisa. É verdade. Não vale nada. Porque talvez o prazo de validade é bem curto. Agora, quando eu vou para a prática do programa, né, quando eu pego a caneta, quando eu pego o papel, começo a escrever, rasgo o papel porque eu não quero anotar aquilo, apago porque eu não quero reviver aquela dor novamente. Perca o caderno, né? Perco o caderno, quebro o lápis. É um encontro com as personagens. Foi difícil pra você, Will? Foi difícil. Acho que é difícil para todo mundo. Principalmente no Deu vínculo. muita gente aí? Um caderno bem cheio, né? Nossa, dentro muita do convívio familiar é onde que tá as maiores dores, né? Família, pai, mãe. Ali as pessoas mais próximas foram as pessoas que mais sentiram dores, né? Que foram mais machucadas, mais prejudicadas. Porque tem pessoas que passou pelo meu caminho, que eu fiz mal, que eu não vou encontrar mais. Ah, certo. Que eu machuquei, que eu tirei algo, que eu fiz alguma coisa que eu não vou ver mais. Mas mesmo assim eu preciso colocar no papel. Porque essas que eu não vou... O programa não fala se eu vou encontrar ou não. Fala para eu escrever. Eu tenho que escrever, eu tenho que listar. Então, colocar isso no papel, alguns momentos a gente revive e é como se a gente estivesse vendo o personagem novamente daquelas pessoas, que a pessoa estivesse ali ao vivo. Porque é um encontro com aquilo que está ainda na mente, né? Reencontro, né? O reencontro com aquilo que está na mente, que eu sei o que eu fiz. Eu não deixei de saber o que eu fiz, Então, as parece pessoas que é que eu nessa hora que machuquei. vou tirar o erro ali, tirar o defeito de caráter, remover a imperfeição, e aí, agora, a hora que eu vou escrever no Dá caderno. uma chacoalhada, né? Já começa a separar as coisas. Porque eu sei o que eu fiz. Eu não foi só fumar, só cheirar e só beber. Eu fiz muita coisa contra as pessoas também, né? É mais ou menos pegar a ferida e espremer para sair aquela parte que tá ferida, né, doutor? Senão não sara, né? Se não sair o pus, como diz ali, Tem que ser purgado. Então, purgado, né? A prática de escrever, ela dói, né? Quando tá na verdade, dói. A gente escreve aquilo ali, porque eu não coloquei essas pessoas lá na lista do 4º passo. Essa é uma lista específica de pessoas que eu, né, defraudei, que eu roubei, né? As pessoas Eu prejudiquei. que precisam fazer ali uma reparação, né? Futuramente, uma reparação, direta ou indiretamente. Essa lista para mim foi pesada. Porque você vai colocando ali, né? Aquelas pessoas que... E que muitas vezes você nem
quer acreditar que prejudicou, né? Porque você acha que sua mãe, seu pai, eles te amam, né? Quem que a gente mais... Eles são obrigados. Quem que a gente muitas vezes, né, mais prejudica? É aquelas pessoas que a gente sabe que nos ama mais. Por quê? Porque a gente sabe que elas nos amam, então a gente sabe que elas não vão, de uma certa forma, né, querer nos prejudicar. Então a gente acaba prejudicando eles com muita força, com muita potência. E aí, na hora que você vai colocar isso na ponta do lápis ali, é pesado. Não é simples. Não é só chegar e fazer igual vou no supermercado. O que eu preciso comprar? Óleo, arroz, feijão. É facinho, né? Traição, mentira, molecagem, safadeza. Roubo. Né? Roubo. Enganação. Saudoso Nelson do NA, conhecido, né? Finado hoje. Nosso. Quando eu estava falando para ele na comunidade sobre essa lista, ele falou, só não esquece que você está no topo dela. A pessoa que você mais prejudicou também foi você. Você não pode esquecer de se colocar lá, porque você perdeu seus sonhos, você perdeu sua vida, você perdeu sua infância, você perdeu seu caráter, você perdeu sua dignidade. Você também está lá, você tem que estar na lista, né? Nós queremos, nesse programa, realmente lembrar, fazer memória do nosso irmão, amigo, companheiro, que eu acredito que está junto de Deus, que tanto lutou pela recuperação de tantas pessoas, que eu pude conviver, o Roberto mais que eu, né? Ele foi um professor, um amigo, um companheiro mais por Roberto, comigo, né? Aquele abraço forte, assim, né? Como era bom abraçar o Nelson, né? Era diferente. O Cascais? Ele era diferente. Ele tinha uma luz. Ele tá vendo que ele falou para você, algumas coisas que ele falou para mim, que ele me ensinou pro Roberto, tá viva a memória, porque ele era uma pessoa entusiasta do programa, porque deu certo na vida dele e ele passava aquilo com tanto amor, com tanta energia. Então, queremos oferecer esses 12 passos aqui para você, lembrando dessa pessoa maravilhosa que viveu o programa de NA e que nos ensinou com aquele amor, com aquele carinho. Ele mudou de vida totalmente, ele mudou de cidade, mudou de lugares, mudou de amigo, para viver sóbrio, né, Roberto? Vem viver junto com a gente, né? Vem por aí, logo, no nosso canal, você que está nos assistindo, um material que eu e o Márcio e ele gravamos lá na Associação Servos de Deus. Nós fizemos uma entrevista. Eu vou entregar para o Robson para ele fazer. Maravilhoso. Editar aquilo todo aquele material, e nós vamos jogar lá no nosso canal, viu? Logo, vocês vão ter... Foi um podcast que eu e você entrevistou ele, com né, ele, com ele. E isso tem quantos anos atrás, Roberto? Eu acredito que uns 15 anos. Olha. Ou mais. Tá vivo, né? E ainda tá vivo. Eu gostei muito da colocação do Willer, né? Na nossa lista de reparação, eu estou no topo, né? Verdade. Acho que essa parte aí, ela deve ser bem, assim, evidenciada, né? Porque hoje o programa de recuperação visa o quê? Em primeiro lugar vem quem? Eu. Depois? Eu. E aí, se tiver o espaço, eu de novo. É quando chega na sala, a pessoa mais importante daquele dia é você que veio nessa sala hoje participar conosco, né? Batemos palma, abraçamos ele, né? E a gente realmente dá esse valor em colocar eu em primeiro lugar, porque quando eu vou para droga, eu deixo eu. Aí eu quero ser o outro, eu quero viver a vida do outro. Eu me perco, né? Eu me perco. Vamos lá. 9º passo para a gente não se perder, e temos aí muito tempo ainda. 9º passo. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las a outrem. Isso é complicado, né? Como é que a gente entende isso? Aconteceu comigo um dia que eu fui falar com o padre e estava com algumas dificuldades, né? E ele falou assim: você precisa procurar essa pessoa e você tem que, independente se ela vai te pedir perdão ou não, mas você está magoado com ela, você tem que perdoar e pedir perdão para essa pessoa, né? Porque a gente ofende e a gente é ofendido, né? É mão dupla, né? A relação
com qualquer pessoa. Aí a hora que ele passou a bola para mim, é você que veio aqui procurar minha ajuda, é você que está aqui procurando minha orientação. Então, a partir de hoje, você está com essa missão. Procurar a pessoa, reconciliar, pedir perdão, falar e vai com o coração aberto. Porque se essa pessoa falar qualquer coisa, você vai acolher sem argumentar, sem responder. Isso é reparação mesmo, que é prática, né? E eu fiz. Não foi fácil. Eu tenho uma lembrança muito... Não foi fácil. de quando eu fui fazer a minha, eu tinha pego... acho que é uma história meio besta, mas vale a pena, né? Eu tinha pego 4 fitas de vídeo. Vocês lembram aquelas fitas de videocassete? Sei. Que a gente alugava, né? Nas locadoras, né? Pra assistir o filme em VHS. casa. E eu fui numa locadora, não vou dizer qual, pra não, né? E aí peguei 4 filmes lá. Levei as fitas pra casa. E aí eu simplesmente fiquei 1 ano e meio com as fitas em casa. E pra quem pega fita videocassete, né? De locadora, sabe. Todo Cada dia. dia tava rendendo, né? E aí tá bom. Passado lá, eu entrei em recuperação, fiz minha lista e um dia eu tinha, na minha lista, tava lá 4 fitas cassete. aquela locadora que eu tinha que ir lá fazer a reparação das fitas. Devolver e pagar. Isso. Cheguei, só que tinha um detalhe, as fitas tinham se perdido. Eu não tinha mais nem as Pior fitas. Fui pra lá. Cheguei lá, aí perguntei quem que é o dono da locadora. Aí a pessoa falou, ó, é o Sérgio ali. E eu, tá bom. Fui lá, chamei ele, falei, olha, eu preciso conversar com o senhor. Ele, o que que foi? Eu loquei 4 filmes aqui, há 1 ano e meio atrás, não paguei, fiquei com essas fitas todo esse tempo, perdi as fitas, estou aqui porque eu não tenho condição de pagar, mas eu estou disposto a trabalhar na sua locadora, varrendo o chão, limpando. Eu estou aqui. E o senhor pode falar qual é o tempo que o senhor quer, que eu vou vir todo dia para me pagar essas fitas com o meu trabalho. Eu não tenho dinheiro agora, não. Mas eu tenho meu trabalho e eu estou disposto a fazê-lo. Ele ficou olhando parado assim, olhando. O cara tá pra doido, mim. Da onde que ele veio? Mais assim, um, né? mais um, mais um, mais um. Será que vai pegar outro filme agora? Será que ele tá reparando pra levar mais um? Aí ficou me Mais olhando um, né, assim, doutor pensando. Aí sabe o que ele falou pra mim? Pra minha surpresa, só de você ter saído da sua casa, vindo até aqui, É isso que acontece. olhado pra mim, falar tudo que você falou, você tá perdoado, meu filho. Pode ir embora. Que benção. Leva mais 4 fitas. Tá liberto. Não teve não, não teve mais não. Graças a Deus, né? E são bênçãos, né? Porque a gente é absolvido, o perdão, né? Ele simplesmente me... Você tira aquele peso da me cabeça. absorveu. É. Ou tirar um peso do coração. Ah, como é que eu faço a reparação com uma pessoa que já morreu, William? Aí é de forma indireta, né? Eu vou procurar uma maneira indireta de fazer aquela reparação. Se for financeira, não tem como eu pagar porque já está morto, né? A pessoa Mas já está falecida. Se tiver filho que está passando necessidade, eu tenho que ir lá Fazer e uma ajudar. boa ação, né? Uma boa ação Uma pros cesta filhos. básica, É. uma oferta para quem está precisando, para quem está passando fome, etc. Fazer de maneira indireta, né? Porque tem alguns casos que também a reparação, se eu for fazer ela diretamente, eu posso até morrer. É, vai lá no traficante, né? Não convém, né? Então, o programa tem essa sabedoria. Quando eu posso fazer diretamente, eu faço. E mas possível. possível. Porque você colocou aí que existe um momento em que o fio da navalha ele pode te prejudicar e te matar, terminar com essa situação. Então, há situações onde você vai e possivelmente o ambiente, tudo te propicia, como o Roberto disse. Foi lá e disse, olha, eu fiquei com suas fitas, moço. Agora, você chegar para uma outra pessoa que não tem essa compreensão, ele pode fazer um processo de agressão reversa. É verdade. Entende? E está surgindo uma pergunta aqui na cabeça do psicólogo aqui, né? Como psicólogo. E se a pessoa não faz isso, Willer, Roberto? Ela vai carregar esse peso? Como que vai ficar isso na consciência dela? Eu
fiz isso de errado, fiz aquilo, e aí, será que isso não é um dos motivos? Quem não vive o programa vai pesando depois, o filme volta, né? Cobra, a conta vem, aí o cara recai porque ele não dá conta de carregar esse peso. Como é que é isso? Eu tenho sempre um gancho para a doença pegar novamente, né? Porque eu tô deixando a janelinha aberta. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, e eu não estou fazendo. O próprio Evangelho fala, se tem alguém contra você, que tem alguma queixa contra você, não se aproxime do altar. Primeiro vai lá e conversa, resolve. Se o outro tem contra mim, não é nem eu contra o outro. Vai lá e resolve, imagina, né? Se o próprio Jesus ensinou isso, né? Então é um negócio bem complicado, não pode deixar de resolver, dessas né? conversas que a gente tem, uma das coisas interessantes que é muito comum nas entrevistas, provou do próprio veneno. Os aditos chegam para mim e dizem essa frase, aí não vou identificar ninguém, tá? É só dizer o seguinte, eles, provou do próprio veneno. Isso quer dizer, você compreendeu o que ele fez. E aí vai chegar lá e ele está dizendo que ele já fez. E a pessoa agora que ele devia pedir a reparação também aprontou, né? Então provou do próprio veneno. Aí você diz, carrega. É a brincadeira da moça que atravessando o córrego, estava vestida de noiva, e 2 frades estão andando. E ela diz, me atravessa para eu não molhar meu vestido. Aí o mais novo põe ela no cangote e atravessa o riacho. E aí larga ela de vai embora. E lá pela tanto o outro diz, poxa, mas você colocou uma moça no seu cangote? Diz, bom, eu já larguei ela lá atrás. Você está carregando ela até agora. Até agora, né? Tá pensando nela, né? Eu já larguei ela lá. E você está carregando ela até agora. Aí você entendeu a dualidade. Quem fez o ato, a reparação, e o outro cobrando de você a sua reparação, mas te condenando. Veja, né? Essa passagem de você colocar... Qual é o problema de você colocar uma moça no seu pescoço? Né? Como? Uma mulher montada no seu pescoço? Assim, né, como assim, meu filho? Que conversa é ser padre? É padre, não pode. Agora, eu achei interessante o senhor trazer aí a questão do provou do próprio veneno. Isso me lembrou que a gente falava muito no Nono Passo da questão que o ódio, né? O rancor é um sentimento que fica dentro de nós. E que esse 9º passo nos ajuda a nos libertar disso. E uma das coisas que é muito interessante, para que isso serve? O ódio, o rancor é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra, né? Morra, e ele que vai morrer. Só quem vai morrer é quem está vivendo o ódio e o rancor, né? Então, o 9º passo nos ajuda a nos libertar, né, desses sentimentos que podem nos matar, que é um veneno, né? Isso. Foi muito bem colocado. Você pegou o gancho que eu te coloquei. Excelente. É isso mesmo. O indivíduo está com tanto ódio dentro dele que ele pensa que quem vai sofrer é o outro. Quem está sofrendo é ele. E ele está provando do próprio veneno. Porque se ele exercitasse gostar do outro, ou exercitar, pelo menos aceitar o outro de uma maneira menos ruim, aceitar ele com os próprios defeitos, como ele já é um avanço. Essa parte que você colocou é complicadíssima. Se eu não dou conta de gostar, pelo menos aceitar, né, doutor? Pronto, aí matamos a pau. Isso, pronto. Aí... E se eu estou dando conta de gostar de mim, pelo menos eu tenho que aceitar. Aí eu vou cuidando, agora mesmo eu começo a gostar, né? Isso. A sabedoria desse programa no Passo é profunda, que não está falando de substância, nem de álcool, nem de droga, nem de comportamento. De comportamento, né? Na realidade, vivência, é né? sentimento. Emoção. Que é uma emoção da percepção de que você, entendeu, não consegue gostar de você, mas diz que é o outro que não gosta. Desse jeito. Aí é barra. Porque eu, na vivência de tratamento, de comunidade que eu vejo, é difícil e fica muito complicado você tratar ou ajudar as pessoas no tratamento, porque quando tira a substância, entra o personagem. Quando você vai tratar um personagem, não tem como, porque não tem lado, você não consegue visualizar. Ele não se mostra de verdade. É um ator, né?
Então você não sabe quando que tá sendo verdadeiro, quando que é o ator que tá contracenando naquele lance ali. É interessante você usar isso aí, William, Maravilhoso. porque lembra até os super-heróis da Marvel, aquele que se transforma no que ele quer, né? Em qualquer coisa, né? Em qualquer pessoa, né? Menos nele mesmo, né? Não se deixa... Não se mostra. Não se né? mostra, ninguém tem acesso. Não se expõe, né? E o programa vai ajudando a gente a tomar posse da gente mesmo, porque vai tirando, vamos dizer, vai curando as feridas, vai tirando as imperfeições. Nós vamos tomando posse da nossa essência boa, né? As nossas virtudes, as qualidades, né? E aí eu começo a retomar, a escrever as coisas boas, né? Às vezes a pessoa chega assim, com aquele olhar tão negativista de si mesmo. Ele está arrebentado, porque infelizmente ele se tornou um adito, né? E ele se tornou a pior pessoa para ele mesmo. E aí a reparação que eu faço para comigo agora é ter paciência comigo mesmo, para me ir reconstruindo, cuidando de uma planta, né? Eu tenho uma professora minha que ela é maravilhosa, né? Doutora Gina Nonoleto, foi professora, também terapeuta. Ela é uma grande psicóloga. Ela fala que quando a pessoa chegava com um problema muito difícil, dentro dela, ela falava para aquela família, aquele casal, põe uma planta aqui. Eu quero que vocês comprem uma planta na floricultura. E eu quero que vocês cuidem dessa planta. Que, se ela for frutífera, ela vai dar um frutinho, aquelas frutas mais rápidas. Mas eu quero que vocês cuidem dela até ela dar flor. Vocês juntos vão pôr água, vocês vão pôr adubo, vocês vão tirar os insetos, vão tirar os fungos, até ela dar flor, né? E quando vocês fizerem isso, vocês vão cuidando um do outro, até que apareçam as coisas boas. Ou vou cuidando de mim, para que as coisas boas voltem a florescer. Isso é maravilhoso no programa de recuperação, né? Amorização consigo mesmo. É amorização comigo mesmo. Aí já podemos entrar no 10º, né? Porque o 10º ele vai trazer o quê? Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, né? Nós o admitíamos e prontamente, né? Então, uma das questões que dentro do programa de recuperação, para mim, muitas vezes é difícil, é admitir que eu estou errado. Reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu tratei uma pessoa mal. Reconhecer que eu fiz uma coisa errada. Então, isso é uma coisa que não é um ato que eu faço agora e pronto, acabou. Não. Todo dia, às vezes, nós temos que estar aqui fazendo o nosso inventário, né? Não mais aquele inventário pessoal da STMI, mas um inventário diário, né? Do exame de consciência, todos os dias, né? E de vez em quando, quem vai te ajudar a entender isso melhor, que o programa nos oferece, que é muito rico, é o seu padrinho de recuperação. Porque ele vai falar algumas coisas para você que você não está percebendo, que você não está admitindo, né? E depois você pode corrigir os erros, né? Porque muitas vezes nós temos uma percepção ainda distorcida de nós e da realidade do mundo, por causa da dicção. E aí o padrinho, que já tem mais tempo de caminhada, que está tendo uma experiência forte, ele vai olhar para nós e falar, desse jeito aí não está dando certo. Para mim não deu certo. Quando eu fiz assim, deu certo. Né? Então essa irmandade é maravilhosa, porque ela pode nos ajudar como? Um segurando na mão do outro. Falou, tem um buraco aí, você não está vendo, mas ele está aí, ó. Eu já caí nele. Não quero que você caia, não. Olha que maravilha. É porque o 10º passo, eu posso fazer ele diariamente, eu posso fazer ele aleatoriamente. O intuito dele é evitar que amanhã eu precise fazer o 4º novamente, né, Roberto? Porque amanhã eu preciso fazer o inventário, como o Roberto falou aí, o inventário destemido, profundo, que é o 4º passo. Então, eu fazendo todo dia uma lista daquilo que eu estou cometendo, como falou, é comportamento, né? Se eu errei, eu peço desculpa, eu me prontifico ali inteiramente, converso com as pessoas vêm e me dá aquele feedback das minhas atitudes. Então, é uma prática diária para não virar um acúmulo de problema.
Porque se eu deixar, vai voltar a virar um acúmulo de problema. As minhas atitudes, o meu comportamento. Porque eu acho que eu já estou bom, estou tranquilo, estou trabalhando, estou pagando minhas contas, estou comprando a minha alimentação. Parou de gritar com o outro? Parei de gritar com o outro, tá tudo resolvido. Aí eu acho que tá bem. Aí assim. eu não estou observando o comportamento, que é um grande causador de uma recaída. É muito importante falando isso, né? Porque a gente vai vivendo nos grupos, nas comunidades, isso tem que ser reforçado, né? Tanto é que nós jogamos esse programa no ar aqui, né? Esse podcast, justamente para a gente partilhar com quem vive, quem leva a sério esse programa de recuperação, porque tem pessoas que não estão tendo a chance ainda de entender isso. Nós queremos que isso fique e atinja o maior número de pessoas possíveis, né? E para que a família também entenda que existe um programa tanto para o dependente quanto para ela também, que ela precisa também fazer essas mudanças na forma de tratar o dependente, tratar a si mesma, né? De se colocar em primeiro lugar, de valorizar o que é bom, aprender a ter o amor como a melhor forma de comunicação. Isso é um aprendizado que não vai ser fácil, mas é o melhor caminho. Doutor Nelson? Eu queria só, disso tudo que eu estou no exercício dos meus 74 anos, faz praticamente 4 anos, em que eu faço o exercício. Em tudo, dai graças. Por exemplo, houve algumas coisas que não são perdas. Vamos dizer, eu vou colocar o cachorro Hitler, que era o cachorro lá de casa. Até hoje esse cachorro está dentro de mim, ele não me larga. Por quê? Porque nós fomos obrigados a fazê-lo dormir, porque ele estava com câncer e nós não queríamos que ele sofresse, levamos no veterinário e pedimos que ele fosse sacrificado. E até hoje a imagem do olho dele olhando, Nossa. você entendeu agora? Para mim era o melhor, porque ele não iria sofrer. E o veterinário disse, olha, a dor não vai parar, o cachorro, o câncer toma conta, se não tem como operar, ele não vai. Você compreendeu agora. Teoricamente, eu estava fazendo certo. Eu estou colocando aqui um detalhe com uma perda que me incomoda até hoje. Você imagina você dando uns empurrões na sua mãe, ou você vendendo a máquina de costura dela, ou vendendo a televisão que custou o U da perua para poder conseguir. E aí depois você volta com a cara mais seca do mundo e diz, opa, olha eu aqui outra vez. E você entrelaçar-se com essa lembrança, a sua mãe está viva. Aí você falou, ela morreu. Como é que você vai resgatar isso? Como é que você vai tirar de dentro de você essa sensação que você colaborou para que a sua mãe, além de sofrer, morresse mais rápido? Adiantou o processo para ela, né? Aquele negócio que você colocou e que o Roberto colocou. Aí tem que botar, haja escrita e fazer exercício de gostar de mim e dizer, olha, esse errado tem solução. Veja, ele não vai voltar mais. E assim vai mais. Aí o Roberto disse, você colocou, todos nós já sabemos, escorrega de novo e lá você tem que novamente ser acolhido pelos aqueles gambás que são os seus semelhantes e que de uma forma ou de outra te amam e te odeiam também. Mas, veja, é duplo o troço. Todo mundo sabe disso. Quer ver? Você olha para o seu companheiro lá de sala, né? Diz, esse FDP tá me enchendo essa santa, né? Aí você tá rindo, né? Mas, por outro lado, eu tenho que dizer, olha, eu tô de saco cheio de você, William. Vamos acertar esse negócio? Aí a gente acerta, é um passo à frente. Mas também tem um passo atrás. Entro lá emburrado, entro mudo, sai calado, não falo com você, passa todo o grupo de autoajuda. Aí quando tá indo embora, diz, eu precisava ter falado um negócio com você. O senhor falou de uma questão e eu lembrei aqui, né, de um rapaz que eu ajudei, assim, cuidei por um tempo. E ele, uma vez, a mãe trabalhava duramente, conseguiu com muito esforço comprar um vídeo e uma TV para ele, para assistir em casa. Uma TV, assistir um filme.
E ele chamou o colega de uso e falou, ó, lá em casa eu vou deixar a porta aberta. E o colega foi, roubou a TV e roubou o vídeo, né? Na época era o DVD, né? DVD. E aí roubou, levou, vendeu e eles usaram droga pra lá e tudo. Ele chega à noite em casa, a mãe sentada no sofá chorando, né? Chorando muito. Ele perguntou, o que foi, mãe? Eu estou muito triste porque eu paguei a primeira prestação do videocassete da televisão que eu comprei para você assistir os seus filmes, assistir um programa de televisão, para ter uma qualidade de vida aqui dentro da nossa casa, e veio um indivíduo e roubou. Você acredita que roubou? E ele com a cara mais cínica, é mesmo, mãe? Né? Então imagina para, né, para milhares e milhares de pessoas que estão roubando aí, né? E aí, quando você ficar sem o uso da substância, como você vai limpar essa mágoa? Como é que você vai, essa cicatriz de caráter, esse defeito de caráter? Porque o defeito do caráter acontece na fissura, em que você vende até a mãe, que a gente brinca, né? Mas não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Você vende até a mãe para usar a substância para acalmar a sua fissura. E ele está colocando, essa é a realidade. Então vamos trabalhá-la. Aí sempre vai dizer, mas vai perdoar, vai perdoar, vai perdoar. Vamos perdoando, vamos, William? Quando a gente está na ativa, né? Uma das características, acho que uma das primeiras que a gente perde é a capacidade de sentir algo por alguém, até por a gente mesmo. E é uma das coisas mais difíceis de recuperar, é a capacidade de ter sentimento por a outra pessoa. Sensibilidade. Né? Sensibilidade, ter uma Maravilha, empatia. maravilhoso. Né? Você foi na mosca. Essa mensagem valeu todo o podcast. Fala de novo. Tamo junto. Mas diga que você não consegue, além de não conseguir, você perde a capacidade de ter sentimento pelo outro. Sentimento pela mãe, pelo pai, pelo filho. Aquela conversa que diz, olha, o seu filho, você não é nem ignora, você perdeu esta capacidade. E cobrar de você o que você não tem leva você à violência. A violência explode. Por isso que o programa fala que no primeiro passo, né, que nós somos impotentes perante a adicção e que perdemos a habilidade, né, o controle da vida. As habilidades boas, não tem habilidade para sentir, não tem mais sentimento por alguém. Habilidades naturais. A pessoa que está lá na rua, a gente trabalhando, todo mundo aqui trabalha com o público de rua também, até pensa em voltar para casa, mas não consegue. Porque ele não consegue ter um sentimento profundo por aqueles que estão esperando lá na casa, pela mãe, pela esposa, pelos filhos, né? Ele só tem a droga na mente, não consegue voltar. Quando pensa em voltar, no meio do caminho desiste, né? Tem um bloqueio. Quantas pessoas nós já levantamos na comunidade que a pessoa está bem. Quando você entra em contato com a família, que resgata a família, a pessoa cai. Porque ela volta nos sentimentos, volta nas emoções, volta naquilo que ela não deixa ninguém penetrar ali. Ela vai ter que fazer a reparação, né? Não está dando conta ainda. É devagar. Por isso a gente não pode forçar ninguém a ter que fazer alguma coisa, entrar em contato com família, sem antes ele estar preparado. É na hora certa, né? Não consegue. Nós pegamos um irmão que tinha mais de 10 anos, quando eu mais o Roberto tinha um albergue Bom Pastor, que ele podia, irmão de rua. Ele tinha 15 anos que ele era andarilho. 15 anos que ele não falava com a família, que ele vivia no álcool. Aí depois de um ano que ele estava com a gente, um senhor, esqueci o nome dele, o senhor José, agora lembrei, ele era um excelente cozinheiro. Aí depois de um ano ele falou assim, agora eu vou atrás deles. Eu quase choro. 15 anos, sem dar notícia. Porque vocês me ensinaram o que é ser família, porque vocês me acolheram, agora eu preciso voltar. E foi embora. Atrás da família, graças a Deus. 11º passo, né? Procuramos, por meio da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade, né?
Olha só aí. Como é que é isso aí, William? Eu sei que está aqui hoje é o entrevistado, né? Uai, doutor Márcio, Convidado, eu vejo essa questão de continuar o contato com consciente com Deus, rogando a vontade dele, é importante. Só que se eu administrar isso de uma forma imatura, eu começo a espiritualizar o meu tratamento. Eu começo Demais, né? eu começo a me Fanatismo, né? fantasiar de um falso religioso, doutor Nelson. Eu acho que eu sou que eu sou santo, que eu já... Aí eu começo a querer dar sermão nos outros, querer ensinar para o outro. Esconder atrás da Bíblia. Esconder atrás da Bíblia, esconder atrás do crucifixo, Isso, né? Eu tenho um médium, mais ou menos, eu quero usar um grandão que todo mundo consegue me ver com aquilo ali e tal. Então, o contato consciente. Qual que é o nível de consciência que eu tenho para ter um relacionamento com Deus, com o poder superior, né? No meu caso, na minha prática, eu tento canalizar isso eu aprendi isso no programa. Eu melhoro o relacionamento com Deus, eu comecei a melhorar o meu relacionamento com Deus a partir do momento que eu comecei a melhorar o relacionamento com meu pai. Olha que bom. Então, o consciente com Deus é o consciente com o pai, né? Porque, como eu falo, ter um relacionamento consciente com Deus, eu vou tomar muito cuidado para eu interpretar bem a questão da autoridade. Porque eu tenho dificuldade pra caramba com o negócio de autoridade, né? Então, assim, eu não gerenciava isso dentro de mim bem, essa questão de autoridade. Então, no programa, melhorar o contato consciente com Deus, começou a melhorar a partir disso. Quando eu melhorei o contato e a convivência com meu pai ali, eu penso melhor nele, eu tenho um relacionamento melhor com ele, eu torço mais para ele, eu parei de falar um monte de coisa negativa que eu falava com ele. Então, isso deu uma abertura muito grande para eu ter um contato consciente com Deus, né? Rogando a ele a vontade, o conhecimento da sua vontade em relação a mim. Qual que é a vontade? Eu creio. A primeira vontade é que eu seja sóbrio. Certeza. O primeiro desejo de Deus para mim, eu creio que é a sobriedade. E depois as outras coisas vêm, né, por acréscimo, segundo plano ali, né, uma boa convivência com todo mundo, mas eu preciso estar bem, eu preciso estar sóbrio. Então, o contato consciente com Deus, né, o contato consciente com o meu poder superior, é quando eu tiro as fantasias, quando eu tiro aquele personagem e vivo uma pessoa real. Tento viver só dentro da realidade, dentro daquilo que eu sou, sem máscara, sem fingimento, né? Porque Deus sabe tudo, né? Ele sabe de tudo, sabe o que eu estou escondendo, sabe o que eu não estou escondendo, Ele sabe das minhas verdades, sabe das fraquezas, então Ele conhece tudo e só espera que eu fale, né? Então, um contato consciente, na prática, na minha vida, é dentro dessa realidade, assim. Doutor Nelson. É maravilhoso o que nós estamos colocando aqui. Eu tenho uma visão aqui no podcast. A força que cria e destrói continuamente é essa força que nós chamamos onipotente, onisciente, onipresente. Para que eu sou católico e para ver um Deus antropomórfico, tá? Que a criancice que você colocou, né? O que é essa força onipotente, onisciente, onipresente que você acabou de declarar? Ela sabe quem você é porque você é filho dela. Ela está dentro de você. Você não vai. Agora, aí você falou, eu estou pedindo a sobriedade. Há um ciclo. Há um ciclo em que vem o verão, a primavera, o outono. Eu estou brincando, você não consegue parar esse ciclo. Como também não consegue que um dia você vai partir daqui. O que você está fazendo agora, nesse momento, nesse intervalo que eu também estou fazendo aqui, nessa existência, nos aprimorando, causando menos dor e sofrimento a mim e ao outro, essa é a questão da sobriedade e da paz. Porque você e eu vamos terminar um ciclo. Então eu posso, é uma das coisas que eu queria colocar, porque outras coisas que eu já escutei demais de pessoas que me procuram, doutor, eu quero morrer. Aí eu tenho que dizer para o sujeito, não tem nada errado em você querer morrer.
Como você vai morrer é outra questão que nós temos que conversar. É sobre isso, né? Aí se você vai querer morrer cheirando cocaína, enchendo a cuca de álcool, e cheirando lança-perfume, aí nós vamos discutir esse assunto. Não tem nada errado em você querer morrer. Porque ao morrer, você acabou seu sofrimento. Mas você pode também pedir essa força que te criou. Olha só, que te leve. Me leva para os teus braços sem dor e sem sofrimento. Eu queria aproveitar esse momento. Veio um ganchozinho aqui, né? Vai lá. Eu queria aproveitar e aí... O William já chutou a bola, acertou na trave, voltou, ele cabeceou e fez gol. Quando eu entrei em recuperação, foi justamente nesse ponto que eu me peguei. Já que eu não conseguia trabalhar, já que a minha vida não tinha sentido, que eu tinha prejudicado um monte de pessoas, que eu estava vivendo um monte de situações e que a minha vida não estava funcionando, e aí eu pensei algumas vezes em morrer. Vai com Deus, suicídio, Roberto. né? Pensei algumas vezes no autoextermínio. Aí o que eu fiz? Já que tudo isso não está dando certo, e eu pensei em destruir aquilo que eu sou, né? Templo de Deus, eu decidi, humildemente, devolver para Deus aquilo que Ele me deu, que era a vida. A vida. Eu sou vida. Então, eu sou uma pessoa, né, que estou me autodestruindo, que não tem significados, e aí vai. Então, o que eu fiz no meu programa de recuperação? Eu decidi, de fato, entregar minhas vontades, decidi, de fato, me dar para Deus. Não? Então, vamos Minha vida para Ele. entregar para Ele. Deixar com que Ele conduzisse, né? Isso é contato consciente com Deus. Entregar para Deus do jeito que eu estou, do jeito que eu sinto. E aí a gente vai, com esse contato consciente, a gente vai para o 12º e fecha. Ó, o 12º passo, e aí eu vou passar por mais essa bola. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e toxicômanos. Olha só, ainda uso os termos antigos, né? É o livro. E praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Aqui, né, o 12º passo é que vem a essência de todo o programa de recuperação, né, padre? Um dia eu tive o despertar. Eu fui para um programa de recuperação chamado CEREA, Centro de Recuperação de Alcoólicos. Lá teve o voto, o compromisso, eu com Deus, e eu me dando uma nova chance e rogando a Deus que me tirasse de mim todo o vício, toda a dependência, né? Com a ajuda dele, pelo bem, e lá fala bem claro quando eu faço aquele compromisso, da minha família, da minha pátria, do meu ser, do meu lar, eu prometo a Deus. O Willer também conhece CEREA, sabe tanto que é bonito esse voto que a gente faz. O único voto que eu fiz até hoje foi esse. E ele me preservou estar aqui depois de quase 36, 37 anos. Estou aqui. Duro de matar, hein? Duro de matar. E lá eu aprendi a viver o programa e aprendi a levar mensagem para os outros. Eu comecei a buscar pessoas na rua, drogados, alcoólatras, pessoas nos lares, e achei aquilo maravilhoso. Pedi para que São Francisco de Assis fosse o meu patrono, e ele é, até hoje. Me inspirei nele. Em buscar as pessoas desvalidas, sem oportunidade, Deus colocou um amor muito grande. Quando eu amo aquele irmão, estou me amando também. É um exercício de me amar, né? Eu aprendo com ele. E esse despertar, ele nos faz a ter uma visão espiritual da vida. Ver as coisas boas no outro que eu tenho e que ele tem. E que Deus deu para nós dois. Eu vejo as coisas boas no Roberto, ele vê em mim. Eu vejo no Dr. Nelson as coisas boas, ele vê em mim. Eu vejo no William, ele vê em mim. E Deus está presente no meio de nós, abençoando e abençoando você que nos acompanha nesse momento, a sua família. Acredite que esse despertar, ele é algo maravilhoso. Precisamos levar a mensagem de esperança, porque ninguém desperta sozinho. É claro que tem alguns que têm umas experiências espirituais fortes, pedindo a Deus. Para ter despertar, precisa pedir, rogar ajuda do poder superior. Então,
Vamos levar a mensagem para que as pessoas acreditem que tem um poder superior que vai ajudar elas. Eu E queria ajuda que todos nós. Eu queria que o William falasse um pouco sobre essa experiência dele do 12º passo. Roberto, o 12º passo fala bem claro, né? Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esse programa, né? A gente leva a mensagem. É uma condição. O experimentar é uma condição para o serviço. Eu só posso servir se eu experimentar. Se eu não experimento, é impossível eu levar, né? Porque esse programa é mais do que filantropia. É levar o outro... Sobriedade é vida, né? É vida, né? O Dr. Nelson falou, eu sou vida, né? Eu sou vida. Sou vida. Então, assim, é uma realidade além do simplesmente fazer uma filantropia, tirar alguém, levar uma É uma comida na questão de rua. vida, né? De Uma continuar questão de vivo. vida, é uma questão de espiritualidade, é uma questão de fé. de fé, trazer a outra pessoa para Deus, né? Fazer como aquele que levou o Bom samaritano. bom samaritano que veio a pessoa machucada. Cuidou, né? Dá trabalho e muito, Nossa. Muito né? Eu vejo isso, sabe aonde? Lá no Evangelho, daqueles 4 amigos que pegaram aquela pessoa, colocaram numa marca, subiram em cima da casa, tiraram a telha Levou. e desceram aquela pessoa diante de Jesus, né? Olha que 12º passo maravilhoso, né? Maravilhoso. Ato de Maravilhoso fé, né? esse. É um ato de fé, né? Isso, você colocou tudo. Se você não tiver fé, você não tem nada. Verdade. Você pode acreditar em Papai Noel. A fé, Papai Noel vai existir para você. Você compreendeu? Eu lembro que no shopping, uma criança estava me olhando, eu estava barbudo, e foi um dos momentos gloriosos. E o meu neto, aí o menino veio, eu fiz assim para ele, vem cá. Aí ele veio, chegou comigo, falou no meu ouvido, você é o Papai Noel? Aí eu pedi, vem cá. Eu falei, eu sou sim, mas eu estou disfarçado no shopping, não fala pra ninguém, porque senão deixa quieto. Aí ele saiu, chegou lá pro pai dele. Não falei pra você que ele era o Papai Noel? Fé. Agora você colocou tudo aí. Ué. E aí a gente tem que viver essa experiência. A doação que nós possamos fazer, ela não obrigatoriamente, veja, você vai ter sucesso. Porque ele diz ali uns negócios que às vezes não vai dar certo. Dentro do possível, não é isso? Mas o que você faz é seu. E, portanto, você cresce, você se acalma, você se transforma, você se perdoa e entra na paz. Quando o Márcio colocou que eu estou dando a comida para o outrem, quando tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer, quando estava nu, me vestiste. Certo? E veja, eu quero fazer isso porque eu acredito, não por obrigação. Porque esse trabalho, às vezes, dá vontade de desistir, porque você não vê resultado rápido. Né? Você não vê a pessoa levantando rápido. Então, se não tiver uma experiência, a gente desanima, né? Fica... minha experiência que vai me alimentar para eu continuar acreditando que ele também pode ter um despertar, né? Espiritual. Dividir essa graça. Ele vai ter um momento de despertar. Dividir a dádiva que a gente ganhou com certeza, o outro, presente. Né? É presente. E outra coisa, lembrando que isso não custa nada, né? Porque a recuperação que nós recebemos foi de graça. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está vendo por aí muitos querendo vender, né, uma recuperação que não pode ser vendida, né? Não está aberto para comércio, né? Essa é a outra parte para o outro podcast. Gratuidade. Vamos deixar para o outro, senão, então. Vamos falar nós sobre vamos enrolar. gratuidade. Exatamente. Eu quero, inclusive, aproveitar o momento aqui e apresentar, né, Em o tudo livro... dá graças. É de graça, mas tem que dar graça. O padre Haroldo Hans, né? O saudoso padre Haroldo, que faleceu, criador da FEBRACT, né? Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, da Amor Exigente. Eles trouxe, né, os 12 passos para os cristãos, né? Os 12 passos para os cristãos. Então, esse livro aqui eu muito indico, por quê?
Porque aqui ele fala, ó, jornada espiritual com amor, né? Um amor exigente, né? Então eu gosto desse livro porque além de ter os 12 passos, ele também traz algumas citações bíblicas que você pode fazer a ligação. E ele simplificou bem aqui, é uma leitura muito boa, muito agradável. O William que trouxe o dele aqui, já tem aí quase 20 anos esse livretinho. Já tá bem acabadinho já aí. tem suor debaixo do braço para dar e vender. Ele tem a nova versão dele, mas eu prefiro essa aqui porque é a linguagem mais assim... Mais simples, né? Como o Roberto falou, tem algumas coisas que não usa mais, alguns termos que não usa mais. Mas a essência é profunda, né? Então, finalizando, a gente agradece a presença de todos novamente, né? Especialmente do William. Principalmente do William, que atendeu esse convite, né? E que ele realmente é um irmão de caminhada, né? Que está junto com a gente e que ele é um líder no meio dos irmãos que recuperam, né? Ele se destaca porque ele tem essa gratuidade, ele se preocupa com os outros, ele vai atrás dos outros, ele busca isso. Ele aprendeu a viver o programa, porque não aprendeu comigo, aprendeu no programa, porque isso é viver o programa, viver a gratuidade, viver o amor, viver a bondade, né? Quando a gente descobre que ser bom é bom ser bom, isso é maravilhoso, porque isso cura a nossa alma e nos faz felizes e nos torna sóbrios e traz paz. Lembrando também que as pessoas que quiserem ajudar o nosso programa, né? Quiserem colaborar, doação. Certeza. Tá lá, os meninos vão colocar aí o nosso endereço, né? Pix. O nosso Pix. Nós precisamos de ajuda. É o QR Code. QR Codes, né? E também queremos aí convidá-los a estar compartilhando, né? O nosso programa. Né? Compartilhando com outras pessoas. Que quer nos encontrar, vai lá na casa. Isso. Nós estamos aqui no setor universitário, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Nós temos um grupo de autoajuda. Quem quiser participar conosco lá é bem-vindo, né? É bem-vinda. E nós estamos muito gratos, queremos agradecer. Boa noite, boa noite não, né? Boa reunião hoje para nós, né? Certeza, agora mesmo. Vamos estar junto lá, né? Se Deus quiser. Estamos aí. Inscreva no nosso canal. Deus nos abençoe. Toca o sininho, né? Toca o sininho. Um abraço. Muita paz para todos. Muita paz e sobriedade.